Olá, tudo bom com vocês, minhas ovelhinhas do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, né? Gente, ontem eu fui para o ensinamento da palavra, né? Eu vou passar aqui um pouquinho um resumo, né? Que, que eu aprendi, estou aprendendo, que é a cada dia, gente, se todas as pessoas fossem na igreja, porque sempre vai ter uma pessoa para ensinar mais do que nós, né? Igual o pastor lá, Pastor Cláudio ensinou pra gente, né, sobre o pecado, o perdão do pecado, né? Que como é que você quer que Deus perdoa você se você não perdoa seu próprio irmão? Ele não perdoa. A gente mostra dentro da Bíblia, viu? E a gente tá falando sobre o pecado mesmo. O perdão, quando a gente pede para uma pessoa, a pessoa não perdoa, né? Que da nossa parte a gente está livre. Agora, a pessoa que não quer perdoar, aí você já sabe, né, meus irmãos? E deixa eu falar aqui, como eu quero falar sobre o pecado, que é uma das coisas abomináveis para Deus, que a pessoa que não perdoa diz que é abominável para Deus, tá? A pessoa tem que se arrepender, né, e pedir perdão mesmo de coração e não voltar aquele mesmo pecado. Por que que Deus, o Davi era segundo o coração do homem? De Deus, né? Por quê? Porque o Davi foi o seguinte, o Davi ele errava muito, era pecador, mas todos os pecados dele não repetia aquele mesmo pecado. E se arrependia e pedia perdão, de verdade. Vocês podem ler a Bíblia que vocês vão encontrar, tá? E eu quero que vocês, ó gente, vocês querem saber? Procura assim um ensinamento bíblico para a pessoa aprender a ler a Bíblia. Não é só ler, não. Você tem que ler a Bíblia e estudar, tá? E outra, Deus, uma vez, foi até uma coisa perguntou para mim, perguntou, Patrícia, por que que todo evangélico, um pastor, um missionário, ele já foi do mal do crime? Por quê? Por que que ele já foi até estrupador? Por que que ele já foi matador? Por que que ele já foi ladrão, bandido? E hoje tá uma benção aí pregando os quatro cantos, é missionário, é pastor. Por quê? Eu falei, porque Deus gosta de confundir as coisas loucas deste mundo. Até os sábios é confundido. Deus não vai pegar uma pessoa que já está lá no berço que nasceu, não. Ele quer pegar para mostrar a diferença de que Deus capacita as pessoas para o bem. Porque quem é o bem é Deus, né? Aí eu vou ler aqui um versículo do profeta Miqueias. Desculpa, deixa eu falar uma coisa para você. Miqueias é um profeta pequeno, tá? Eles são de 7 capítulos, isso mesmo. Lê ele todo, meus amores, meus inscritos amados. Leia esses capítulos, leia esse capítulo todinho que vocês vão entender o que eu vou falar aqui agora. Ó, no capítulo 7, no versículo 19, Deus diz assim. Gente, quem tá falando aqui é Jesus, não sou eu não. Tá escrito aqui. Agora depende de você saber interpretar e você estudar. Então, para você entender, você tem que estudar a Bíblia, não é só ler não, você tem que ler, entender e estudar, tá? Desculpa, eu vou ler aqui, ó. Tornará ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E aqui no 20 ainda diz mais, mostrará a Jó a fidelidade e Abraão a misericórdia, o quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa frase, esse versículo aqui do 19, por que que Deus joga no mar do esquecimento? Que quando Deus perdoa, quando ele vê que é um perdão de coração, de verdade, porque, Deus, gente, a gente pode se esconder de qualquer um. Você pode se esconder da polícia, do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho, do pastor, do padre, do papa. Você pode esconder o maior pecado do mundo. Mas Deus, ele sabe o que você faz por detrás. Deus sabe.
se você está mentindo ou não. Por isso que quando Deus falou e fala, que deixou aqui, ó, para vocês aprenderem, que quando a pessoa pede perdão, se arrepende de verdade, para onde vai lançado? É pro mar do esquecimento, que é lá no fogo das profundezas, lá no mar das profundezas, né? Então, detalhe, a pessoa não é que vai ser santo, não. Porque enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos ser pecadores. Por quê? Aquele pecado dele, que ele fez mal, fez tudo isso que eu falei para vocês, tá no mar do esquecimento. Então, quer dizer, não repetiu mais. Ele é uma nova criatura. Gente, vocês têm que entender que tem coisas do passado da gente que tá esquecido no mar do esquecimento por Deus. Isso é o mais importante. Porque aos olhos dos homens, ele não vai esquecer. Vai sempre jogar na sua cara, vai querer desfazer da sua cara, vai falar, cadê seu Deus? O nosso Deus está aí para perdoar a gente. E ele não repetindo mais esse pecado, porque Deus sabe quando você não vai repetir mais pecado. Por isso que ele joga já no mar das profundezas, tá? E pecados novos a gente vai sempre cometer, porque pecados novos são pecados por acidente. Você ali falou, aí depois, opa, não era isso para me falar. Quer dizer, já escapuliu. Aí amanhã você levanta, aí você se arrependeu, né? Não vai repetir esse pecado de hoje, tá? Aí, conforme amanhã, você vai levantar, você vai cometer outro pecado, um pecado por acidente. Gente, pecado não vamos ser pecadores. Agora, pecado cometido, gente, por costume, aí você sabe o que diz, né? A pessoa que tá pecando, porque ela tá repetindo o mesmo pecado e mentindo que não tá fazendo, por trás tá fazendo, ela tá blasfemando contra o Espírito Santo, tá bom? Então, é isso que eu quero dizer pra vocês. Então, gente, entenda. Coisa do passado é coisa do passado, coisa do presente é presente. E para Deus importa é o nosso presente, tá bom? Vou deixar essa palavrinha aqui que eu vou deixar para vocês. Ame mais, busque mais a Deus, busque a face do Senhor, busque a presença dele. Tenha intimidade com Jesus. Quando você tem intimidade com Jesus, você vai ver tudo que a sua vida vai mudar. Outra, não é porque você tem intimidade com Jesus que você vai desfazer das pessoas também, não, do ímpio, não. Você tem que realmente colar nele, sabe para quê? Ganhar ele para Jesus, ensinar para ele. E com sabedoria. Não é com força, nem violência, nem ignorância. Tá bom? Então, a palavra do dia. Busque mais, ore mais, louve mais. Amém?